A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Mais uma vez estou aqui, nessa plataforma aqui do YouTube, para levar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui. E que Deus venha abençoar a vida dos irmãos e das irmãs em Cristo Jesus. Estarei deixando uma meditação da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa abraçar cada irmão, cada irmã inscrito deste meu humilde canal. Meu não, do Senhor. Que é do Senhor. É para a obra, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar os irmãos, as irmãs. Deixe aí, meus irmãos, seu joinha. Comenta, compartilha, deixe seu like. Sinta-se à vontade. Deixa Deus usar vocês, meus irmãos. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que está escrito: se sofremos também com ele, reinaremos. E se negamos também, ele nos negará. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra tremenda. Que palavra tremenda aqui em Timóteo, na carta de Timóteo, que Paulo escreve, né, meus irmãos? Ele fala sobre a aflição, né? De aflição, sabe? De estar assim no Evangelho, pregando o verdadeiro Evangelho. Ele escreve sobre o sofrimento daqueles que levam a verdadeira palavra de Jesus. Ele fala daqueles que busca verdadeiramente. Se nós sofremos pelo Evangelho, por Jesus, também com Ele reinaremos. Se nós sofremos, meus irmãos, não é fácil. Muitos cristãos aí afora, missionárias de Cristo, estão morrendo, estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, por causa da palavra que salva, da palavra de Deus que liberta, por causa da verdade. O inimigo está fazendo de tudo para impedir os profetas, os atalaia de Cristo de anunciar a verdade. Porque o inimigo está colocando cegueira na visão, nos olhos das pessoas, para que elas não possam enxergar a verdade. Quantos estão no erro, na mentira, não quer dar ouvido à palavra, não quer dar ouvido à verdade. Quantos que dizem que é servo de Jesus, que é serva, que está buscando, que está levando a palavra. Mas será que eles estão sofrendo por Jesus? Mas será que esses aí que dizem que é servo de Jesus, que está no erro, no pecado, na vaidade, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que está levando a palavra, será que eles estão sofrendo? Eles estão sendo perseguidos, caluniados por Jesus? Será que eles estão pregando a verdade mesmo? Porque aquele profeta, aquela pessoa, aquele irmão, aquele servo do Senhor que prega a verdade é perseguido. É perseguido não só por pessoas, mas pelo inimigo, pelo poder das trevas. O inimigo ele fica furioso quando ele vê um verdadeiro cristão, crente, pregando a palavra, anunciando a volta de Jesus, pregando contra o pecado. Ele faz de tudo para acabar com aquele cristão, com aquele servo que está anunciando. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor
ela nos liberta, nos transforma, nos salva, nos renova. Quantos estão sendo perseguidos? Se nós sofrermos, também com Ele reinaremos. Mas se negamos, também Ele nos negará. Se nós negar Jesus, se nós não levar a palavra, estamos negando Jesus. Se o irmão ou a irmã foi convidado para dar uma palavra e ela negar, dizer hoje não dá, ela está negando Jesus, porque ali onde ela vai pregar tem almas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra está falando comigo. A palavra de Deus está falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Almas estão ali precisando de ouvir uma palavra. Deus quer usar o irmão, a irmã. Deus quer usar. Se nós negar a oportunidade, naquele dia Deus nos negará. Meus irmãos, me veio aqui agora. Quantas vezes eu recusei a oportunidade? Não podemos recusar a oportunidade. Mesmo passando por prova, por luta, por perseguição, temos que aceitar, levar a palavra, anunciar as boas novas, mas não deixe de pregar a verdade, não deixe de pregar contra o pecado. Quantas igrejas não se prega mais o verdadeiro evangelho? Muitos estão entrando e estão saindo do mesmo jeito. Não está tendo uma mudança na vida espiritual. Quantos entram nas igrejas, não sente a presença do Espírito Santo, não tem coração quebrantado, não tem aquela humilhação, arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é assim. Todos aqueles que pregam a verdade são perseguidos. Assim como João Batista, assim como Jeremias, Ezequiel, os profetas. Louvado seja o nome do Senhor, assim como Paulo, Timóteo. Os discípulos de Jesus foram perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor por pregar a verdade, por pregar o Evangelho. Quando Deus usa o irmão na palavra, para ele pregar a palavra, tem vidas lá fora precisando ouvir. E através da tua vida, para a glória do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, almas se renderá à palavra, o Evangelho. Hoje está sendo uma vergonha umas pessoas que dizem que é pastor de ovelha, que dizem que apacenta ovelha, que prega a palavra. Está sendo uma vergonha, porque eles não estão pregando a santa palavra de Deus. Estão sempre pregando prosperidade, pregando, fazendo campanhas de prosperidade, dando vitória. Não é esse o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a palavra de Deus, é humilhação, é renúncia, é coração quebrantado. Quantas pessoas é perseguido por falar a verdade. Muitos têm medo de falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos ter medo de pregar a verdade, não. Nem que o irmão fique com raiva. É melhor você perder a amizade desse irmão do que perder a salvação dele. Pregue a verdade.
Pregue contra o pecado. Muitos pastores estão subindo no altar, no pecado, na fornicação, no segundo, terceiro casamento. E Deus não tem se agradado. Quantos jovens estão dentro da igreja, recebem oportunidade na fornicação, na pornografia, no pecado, no erro. Louvado seja o nome do Senhor. O altar do Senhor é santo. Aqueles que pregam a palavra têm que colocar a tua vida no altar. É uma grande responsabilidade anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ide pelo mundo e pregai o verdadeiro evangelho. Mas tem muitos pastores que não estão pregando o verdadeiro evangelho mais não. Apostataram da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não pregue mais a doutrina. Não prega mais a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós negar Jesus, Jesus vai nos negar naquele dia. Não queira levar o não de Jesus. Não queira que Jesus venha negar você naquele grande dia. Por recusar as oportunidades. Se Deus está te dando a oportunidade, abrace. Aproveita. Porque lá para fora tem que ter irmãos que não podem mais pregar a palavra. Não pode mais anunciar assim como eu, como você. Tem liberdade para expressar, para falar de Jesus. Assim como nós temos oportunidade aqui, de abrir a boca e gritar para este mundo que Jesus, Ele é amor, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Para falar que Jesus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas é fogo consumidor para aqueles que não querem nada com Deus. Deus é justiça, Deus é paz. Mas Deus é fogo consumidor para aqueles que não querem obedecer a palavra, que está negando Jesus, que está negando a Ele, por não aceitar a correção, por não aceitar a exortação, aceitar a palavra do Senhor. Quando Deus usa um vaso pequeno no meio dos grandes, nariz empinado, quando Deus usa este vaso para pregar a palavra, e Deus começa a tomar este vaso no mistério para exortar a igreja, a maioria não dá ouvido. A maioria não valoriza este pequeno vaso que Deus está usando para falar. Mas um dia, estes que não deu ouvido para este pequeno vaso que Deus está usando para exortar, para falar contra o pecado, para sair do erro, vai sentir falta. Vai querer ouvir este pequeno vaso e vai procurar este pequeno vaso e não vai achar. Porque Deus usa quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, temos que ser como um bom soldado. Louvado seja o nome do Senhor. Um bom soldado de Jesus Cristo. O bom soldado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para agradar somente ao Senhor. E não estamos aqui para agradar homem, para agradar pastor, mas sim a Deus. Temos que temer a Deus, não o homem. O homem não tem poder, autoridade para nada. Teme a Deus, que tem o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Teme somente a Deus. O homem não pode te salvar.
Somente Deus. Deus tem o poder. Deus sabe quem é que vai subir e quem é que vai descer nas profundezas. Temos que sofrer por amor a Jesus. Não negar. Não negar. E até o fim. Até o fim. Se sofremos com Jesus, se morremos por Jesus, seremos salvos. Porque Jesus está vendo o que nós estamos fazendo por Ele. As aflições que estamos passando aqui. Mas não queira negar Jesus, não. Quantas pessoas estão negando Jesus através de um evangelismo? Ali está o irmão, a irmã evangelizando, entregando o panfleto. Muitos rasgam o panfleto, amassa, xinga. Outros recebem, guarda e não se importa. Está negando Jesus. Está negando a palavra, está jogando a palavra no lixo. Mas naquele dia muitos vão procurar essa palavra. Vai procurar a palavra e não vai achar. Vai estar em branco, as páginas vai estar em branco. Porque a palavra de Deus o Senhor vai levar. Junto com Jesus e os salvos. A porta da graça vai se fechar. Louvado seja o nome do Senhor. A volta de Jesus está próxima. A volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. A qualquer momento o Senhor está voltando. A qualquer momento vamos ouvir o toque da trombeta. Muitos não vão entender. Mas aquele que entende a palavra sabe. Os sinais estão se cumprindo. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo está falando para a igreja. É tempo de arrependimento, é tempo de humilhação, é tempo de buscar a face de Deus. Lute pela tua alma. Faça a obra do Senhor. Faz a obra de Deus. Mas não faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Não faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Porque as coisas de Deus é santa. As coisas de Deus é santa. E a porta do céu ela é estreita. Lá não vai subir crente com bagagem. Lá não vai subir crente na vaidade. Coração endurecido, magoado no pecado, com vestes manchadas. Lá só vai subir os santos, as santas do Senhor. Temos que obedecer a palavra, obedecer a santa palavra de Deus, temer, andar na santidade, na santa doutrina. A santa doutrina do Senhor não pode acabar em nossos corações. Meu irmão e minha irmã, se você ainda anda na doutrina, agarre. Se você ainda anda na santa doutrina, não solte, não largue por nada. Continua se santificando, se separando. Não liga que as pessoas vão falar. Muitos vão criticar pelo seu jeito de vestir, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar, pela sua mudança. Faz parte. É a perseguição, é assim. Somos perseguidos por servir a Jesus, por andar na palavra. Somos perseguidos. Louvado seja o nome do Senhor. Persevere e não negue Jesus por nada. Não recuse oportunidade. Esteja preparado quando for para a igreja. Vá preparado como um bom soldado. Um bom soldado é aquele
é aquele que já está preparado para a guerra, que se alistou para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira voltar para trás, não queira parar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus.